Muito bem, nós temos então o seguinte, recentemente agora, durante essa semana, nós temos o gráfico de 4 horas, tá, uma evolução do seguinte, na minha opinião, tá, o preço ele saiu de um caixote lateral, onde o smart money estava controlando essa região, tá. Isso é bem comum acontecer quando o mercado, depois de um longo período de queda forte, ele dá uma segurada, uma controlada nos ânimos e o smart money assume o controle do mercado. Ele simplesmente dita qual os lados em que vão ser liquidados. A gente vem tendo um aumento de volume no gráfico aí que eu vou mostrar depois para vocês, que infelizmente está no Brave, e no Brave eu não tenho autorização para compartilhar ainda a tela, depois eu vou mudar essa configuração. E nós temos, basicamente, um cenário de manipulação, tá? Então eu sei que muita gente se empolgou com essa alta atual. Eu vou mostrar para vocês depois as altas aí também da Cardano e de várias outras altcoins. Vocês vão ver que o gráfico está o mesmo, tá? Ele está no mesmo, está desenhado da mesma forma o price action, né? E eu acredito ainda que nós vamos ter um pouquinho mais de alta do Bitcoin até bater ali entre os 34 e 35 mil dólares ou 38 mil dólares aqui, tá? Então, acho que nós podemos ter uma pequena alta ainda ao longo desse mês. Acho que esse é um mês em que vai mostrar bastante manipulação de preço. Nós temos, basicamente, o preço saindo do caixote para baixo, vindo liquidar os apostadores de baixa, aliás, vindo para liquidar os apostadores de baixa. Então, oriento fortemente a ninguém operar na alavancagem nesse período, tá? Ou ficar bastante atento, pois é um período onde não sabemos até onde essa alta de curto prazo vai alcançar. E no gráfico de 1 hora aqui, eu quero ver se ele consegue manter a estrutura de alta, então, por algumas horas a mais, tá? Então, tudo leva a crer que sim, tudo leva a crer que nós temos a alta, lateralidade e uma nova alta pela frente, tá? No curtíssimo prazo. Então, ao longo dessa semana ainda espero que ele lateralize, mantenha essa lateralidade e na próxima semana até produza um pouquinho mais de alta, batendo talvez os 35 mil dólares, ou talvez até superando os 35 mil dólares, batendo talvez 36, meio que completando esse movimento de alta no gráfico de 1 hora, tá? Depois, avalio que nós vamos ter dificuldades de passar essa resistência. Essa é uma região que tem bastante resistência, não só da média de 8, então a média de 8 dentro de uma tendência de baixa, ela age para mim como a principal resistência, mas também nós temos outras médias aí e diversas resistências pela frente, tá? Então, olhando assim numa questão mais otimista, tá? Levando em consideração que esse mês poderia ser um mês de alta, eu não vejo o preço, por exemplo, ultrapassar os 40 mil dólares. Então, eu acho que suportes ou tendências de alta somente se o BTC rompesse os 40 mil dólares. Porque ele sim, ele poderia bater os 35, 34, até os 40 mil, mas eu acho improvável ele ultrapassar essa região dos 40 mil dólares, tá? Antes de testar esse fundo novamente. Então, eu acredito que o Bitcoin, no futuro próximo, tá? Seja daqui ainda esse mês ou no mês que vem, eu acredito que ele vai testar esse suporte que não foi testado ainda nenhuma vez, tá? Foi testado somente esta vez, nos 25 mil dólares, mas ainda avalio que, mesmo que nós tenhamos esse respiro de alta ao longo desse mês, a gente vai voltar a cair até esse patamar para liquidar os apostadores de alta, tá? Eu acho que com o tempo, com o passar dos dias, com essa acumulação lateral e com um aumento, uma alta, né, uma expectativa de o S&P 500 formar um pivô de alta, porque, vamos ser bem sinceros, essa alta que a gente está vendo agora no Bitcoin e nas altcoins é uma expectativa dos investidores do mercado volátil, ou dos mercados voláteis, estarem achando que o fundo já chegou e que agora nós temos um pivô de alta, ou que está surgindo um pivô de alta no S&P 500 e na Nasdaq, entre outros mercados. Mas a bem da verdade é que a gente está por um processo de apertamento quantitativo, onde o Federal Reserve, que ficou comprando bonds durante os últimos 2 anos, né,
O Federal Reserve, em 2019, no segundo semestre de 2019, ele chegou a fazer um apertamento quantitativo que durou 2 meses, depois, logo depois, na entrada de 2020, nós tivemos o Covid, que obrigou eles a trocar a estratégia de redução de estímulo ou de capital nos mercados e colocou o afrouxamento quantitativo, que foi, na verdade, comprar bonds de um monte de porcaria, de um monte de empresa falida e comprar também dívida pública americana, tá? E agora eles vão vender parte desses bonds, drenando liquidez no mercado e deixando os mercados voláteis um pouco mais arriscados e deixando os mercados de renda fixa, principalmente aqueles ligados a tesouro ou à venda de dívida governamental, mais propícios para esses investidores migrarem. Então é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo agora o apertamento quantitativo, tá? Muito bem. Então nós temos o seguinte, né? Nós temos, basicamente, na minha opinião, o preço não vai superar a média 8 semanal. Nós vamos bater nessa resistência que está aqui em cima. Acredito eu que essa resistência aqui em cima, até os 34, 35 mil dólares, será a principal resistência do Bitcoin no curto prazo. Quiçá se a gente conseguir romper essa região, mas isso seria num curtíssimo prazo, então ao longo de umas 3 semanas, o preço poderia ficar trabalhando por um tempo em lateralidade. Mas o fato que me incomoda mais é a existência desse fundo não retestado dentro de um período de apertamento quantitativo, tá? Então, eu acho que o preço vai lateralizar, vai romper ainda um pouquinho mais para cima, 34 mil, e depois vai cair de volta tudo isso aqui, levando também várias altcoins a derreterem de preço, tá?